E como foi o caminho assim para a especialidade, para se tornar especialista? A Camila se tornou especialista em escanteios e o Lucas mais pro live ali fazendo mercado de gols no ao vivo e campeonatos europeus também. Como foi esse processo e isso ajudou também de alguma forma? Foi uma coisa já pensada para não ter essa duplicidade de apostas na mesma banca? Como é que foi isso? Não, cara, não foi pensado não. Depois ela fala melhor, mas eu nem sei de onde a Camila tirou os escanteios na época, porque no começo também não era algo que a gente via recorrentemente. Verdade. Tava começando a aparecer, né? Sim, aí ela já começou muito bem. Mas enfim, falando do meu lado, depois que eu conheci os conteúdos do Danilo, eu conheci de fato o mercado asiático, né, handicap, enfim, como trabalhar direito, precificando handicap, gols, tudo mais. E foi algo que me apaixonou desde o começo, assim, eu sempre me identifiquei desde que eu conheci e estudei de fato sobre o mercado. E aí minha trajetória foi mudando ao longo das apostas, assim. Eu comecei trabalhando muito ao vivo. Quando eu conheci o Eric Feitosa, inclusive, ele falava, bichinho, não sei como você consegue achar tanto valor ao vivo, não sei o que, etc. E na época eu trabalhava muito ao vivo, eu tava num momento muito bom mesmo, mas conforme o tempo foi passando, eu fui analisando meus números e isso foi se alterando. Eu fui percebendo que quanto mais eu estava estudando, quanto mais eu estava aprendendo, o meu pré-live estava tomando o valor do que eu tinha no ao vivo. Ele estava começando a crescer, até que chegou o ponto que no ano passado, quando a gente encerrou o ano no nosso serviço, a gente fez um estudo de cabo a rabo da nossa planilha dos últimos 3 anos, tudo, até para pegar também qual foi a variação que a pandemia trouxe, né? Porque com a pandemia mudou algumas coisas no futebol, número de substituição, enfim, eu queria ver como isso tinha afetado o meu trabalho no longo prazo, né? E aí eu vi que realmente o live estava prejudicando os meus números do pré-live no fim do ano passado. E aí, a partir dessa temporada, eu tô trabalhando somente pré-live. Então, eu parei de trabalhar ao vivo depois de analisar muitos números. Então, é legal você ver como você vai se adaptando conforme você vai amadurecendo e se identificando mais com algo, né? Então, hoje em dia eu trabalho somente com handicap asiático, mercado de gols, e ambas marcam somente pré-live nesses 3 mercados. Mas foi uma evolução que veio, assim, através de muito estudo e análise de planilha mesmo, porque se você aposta e não faz planilha, faça, pelo amor de Deus, porque assim, às vezes você tem uma ideia na sua cabeça de que você está sendo lucrativo em algo e quando você para realmente para ver os números, não é bem da forma que você imagina. Então, acho que foi natural, foi com muito estudo e análise mesmo dos números. Bacana. Eu quero saber sobre a história da Camila também, sobre escanteios, mas o que você sentiu de diferente em relação a apostar ao vivo e apostar pré-jogo? O que mais favoreceu para você para também fazer essas mudanças, a não ser somente os números, mas mudou o que, assim, em termos de qualidade de vida? Ah, cara, de vida mudou muito, assim, porque é o que a Camila falou, né? Quando eu trabalhava, você trabalha com apostas e você faz trabalho ao vivo, querendo ou não, isso toma uma boa parte do seu tempo, né? Que assim, pra nós já tava mais tranquilo, porque como nós dois trabalhamos com isso, então beleza, a gente tinha o nosso horário de trabalho no fim de semana, ficava assistindo muito jogo, mas tomavam muito mais do meu tempo. Agora, como eu trabalho somente pré-live, eu tenho os meus horários, eu sei mais ou menos quando os mercados vão abrir, etc, tudo. Eu tenho o meu tempo ali para fazer a precificação dos jogos, envio no grupo e depois que está enviado, o meu trabalho ali está finalizado. É acompanhar para ver se os jogos encaixaram ou não na análise, mas já não me toma todo esse tempo, né? Então, foi algo assim que para minha qualidade de vida tem só 4 meses que eu tô fazendo isso, mas eu já senti bastante, assim, eu tenho muito mais liberdade para fazer outras coisas também, né? Então foi algo assim que foi uma mudança drástica assim que aconteceu, mas também a Camila continua trabalhando ao vivo, né? Então a gente ainda acaba tendo um pouco dessa rotina porque ela tem que ficar concentrada nos jogos. E como é essa questão de apostar em escanteios, Camila? Foi por curiosidade mesmo, porque quando o Lucas começou a falar das apostas pra mim, ele falou, nossa, o mercado é tão grande que dá pra apostar até em escanteios. Eu falei, nossa, gente, dá pra apostar em escanteios, né?
E aí, eu, curiosa como sou, fui começar, né? Queria aprender sobre o máximo de coisas possíveis no começo. E aí eu comecei a pesquisar conteúdos no YouTube sobre escanteios, como apostar em escanteios, que eu acho que é a maior pesquisa de escanteios que tem na internet. Verdade. Só que eu não achava nenhum conteúdo de valor mesmo, sabe? Não tinha ninguém que, de fato, me ensinasse alguma coisa. Era aquela coisa de, fórmulas milagrosas de como ganhar 20 mil reais em um dia. Sabe? Era aquelas coisas que você realmente não aprendia nada. E aí eu peguei como um projeto pessoal mesmo, porque na época eu não era uma pessoa pública nem nada, então só postava pra minha banca mesmo. Então eu falei, vou pegar isso pra tentar aprender sozinha pra ver, né, onde eu consigo chegar. E, por incrível que pareça, foi onde eu realmente comecei a ser lucrativa, né? Porque quando eu apostava nos outros mercados, era aquela coisa que era um lucro, mas não era aquele lucro exorbitante, né? Mas como eu acabei pegando muito o começo dos mercados de escanteios, então era aquela coisa que, né, os escanteios era muito lucrativo no começo para quem realmente sabia apostar. Então fez uma total diferença assim na minha banca, que era a época que você realmente conseguia tirar 30 unidades em um mês e era algo natural. E me sentia frustrada quando eu não tirava essa média de 30 unidades, né? Então eu acabei me especializando mesmo por essa curiosidade de não ver conteúdos mesmo, querer aprender. Tinha a intenção de ensinar na época, então acabei abraçando mesmo como um projeto, assim, e tô aqui até hoje, né? Obviamente a gente não consegue ter o mesmo lucro daquela época, né? Porque era totalmente diferente, querendo ou não, o mercado vai também se adaptando ali, mas foi isso que fez a total diferença e me fez realmente me apaixonar pelo mercado, assim, das apostas esportivas e pegar isso como profissão. E quando a Camila começou a apostar escanteio, eu acho que, tipo, o mercado era canto limite e reembolsável, assim, não tinha handicap asiático em escanteio, um X2 em cantos, talvez tinha o race, mas não lembro. Tinha, mas era aquela coisa de você conseguir pegar o limite a 86 minutos ainda, entendeu? Então você tinha tipo, quase 10 minutos, né? Quando eram esses jogos de 5 minutos de acréscimo, tinha quase 10 minutos para sair um escanteio ainda no final. Então, dava muita diferença. Hoje em dia, às vezes, tá quase nos 90 minutos, você não consegue pegar o limite ainda, a casa fecha aí no mercado, né? Então, dava muita diferença, assim, que é coisa de 5, 6 anos atrás, né? Hoje em dia, já a casa tá totalmente já ali adaptada e é o processo, né? Não tem como. Sempre quando surge um mercado ali, ela não vai saber como lidar, mas conforme vai passando, chega uma hora que... escanteios era novidade, né? Tinha acabado de sair ali, então tinha muita coisa que era nova, escanteios ninguém apostava e tem muito tipster chegando também. Hoje a febre do Brasil é escanteios. Com certeza. As principais consultorias do Brasil é escanteios, então tá sempre entrando dinheiro ali, mandando a aposta, e isso faz derrubar e a casa se ajustar cada vez mais, com né? certeza. E também porque é um mercado que acaba sendo mais rápido, né? Verdade. Então, tipo, se você conhece ali dos times, você consegue identificar padrões, eu acho que é o mercado que realmente... Eu acho que é o melhor mercado para porta de entrada. Porque quando você vai mexer com o handicap asiático, com o mercado de gols, com toda a liquidez de hoje em dia, com toda essa questão mesmo tipo, das odds serem muito justas ali, você quase não conseguir pegar nenhum justo, tipo, é o mercado que você consegue se destacar um pouco mais, né? Porque é muito mais difícil você apostar em gols e handicap asiático, por exemplo. Então, eu acho que por isso que acabou crescendo muito, porque é aquele mercado que em questão de 10 minutos você já tem o seu resultado. Né? Então, tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, né? Porque tem muita gente que acaba quebrando exatamente por causa disso, né? Porque entra ali em 5, 6 jogos de uma vez e quando vê a banca, tipo, em questão de 10 minutos, já quebrou a banca ali. Então, tem as suas vantagens, tem as desvantagens, mas eu acho que por isso que tem essa fama toda que escanteios têm hoje em dia. Eu acho que é exatamente por ser um mercado mais imediato, né?